pessoal, olá, olá. Eu sou o Zé Anésio, Raio-X dos Afetos, e tô fazendo esse vídeo aqui pra gente falar sobre o racismo reverso. Afinal, o que que é isso? O racismo reverso existe, não existe? Afinal, eh, no último vídeo eu falei sobre a negação do racismo, e lá eu citei o racismo reverso, e agora eu tô sentindo a necessidade de entrar nesse assunto, porque conversando com as pessoas, principalmente no Twitter, sobre o último vídeo, eu me dei conta do quanto esse assunto aparece, é mal entendido, e às vezes as pessoas estão tentando fazer o debate certo e ainda assim erram e se confundem. Então esse vídeo aqui é para você que quer entender de fato o que, que é isso de racismo reverso, ele existe ou não. Eu vou dar aqui minha posição para te ajudar a pensar nesse assunto. Não é a verdade absoluta, a gente vai refletir junto aqui sobre o assunto, ok? Pedir para vocês aí que estão assistindo o vídeo, por favor, darem uma curtida aí para poder dar uma fortalecida nos algoritmos, ajudar a mensagem a chegar a mais gente. É, sobre o racismo reverso, entrando diretamente no assunto, vamos pensar da seguinte forma. Para a gente entender o que é racismo reverso, primeiro a gente precisa entender o que é racismo. Racismo não é quando uma pessoa agride outra, quando agride verbalmente, com a violência, quando xinga. O racismo, ele é quando esse comportamento violento, ofensivo, ele acontece dentro de um cenário de determinações. Então veja bem, para ser racismo, é preciso que haja um quadro, um conjunto de coisas influenciando aquele comportamento. Então, se eu xingo uma pessoa, isso é um problema? É um xingamento. Mas esse xingamento, para ser racista, ele precisa ser um xingamento que compõe um quadro maior. E o que, que é esse quadro maior? É uma estrutura de dominação construída historicamente e que se mantém ao longo do tempo. Convencionou-se falar sobre o racismo estrutural, é um conceito que tenta dar conta dessa discussão. E o que, que a gente está falando quando a gente fala em racismo estrutural? A gente está dizendo o seguinte, que esse racismo ele tem uma característica, ou seja, se perpetuar enquanto estrutura. E eu quero chamar a atenção aqui, existe algum racismo que não é estrutural? Nessa conotação de racismo que estamos trabalhando aqui, não. O racismo ele é necessariamente estrutural. E aí, nesse sentido, o racismo ele é o quê? Ele é quando? Por que, que ele se chama racismo? Porque ele tem a ver com um movimento prévio. Então, primeiro precisa existir uma classificação dos seres humanos em raças, que trate uma raça como superior e as outras raças como inferiores. Primeiro isso precisa existir. E isso precisa determinar a formação das mentalidades e dos comportamentos das pessoas para que aí as pessoas se comportem pautadas por essa diferença hierárquica que trata os que seriam de uma raça como superiores, os que seriam das outras raças como inferiores. Então é essa estrutura que vai determinar os comportamentos das pessoas, vai determinar a mentalidade, os pensamentos das pessoas para, digamos assim, atuando em cada indivíduo, a atuar na sociedade como um todo e determinar o funcionamento da sociedade. Então, a primeira pessoa, a primeira coisa que a gente precisa entender para entender o racismo reverso é entender o racismo e entender que ele se perpetua sempre e necessariamente como uma estrutura e através de uma estrutura. Ou seja, ele precisa garantir que ele exista nesse segundo e continue existindo daqui a 2 segundos, e daqui a 3 segundos, e daqui a 4 segundos. E como ele faz isso? Ele permanece ao longo do tempo se estruturando de uma forma ideológica e materialmente racionalizada, incorporado na vida das pessoas. As pessoas, muitas vezes, sem perceber, vestem essa camisa.
Aí quem voltar no último vídeo, no episódio 54 aqui do Raio-X dos Afetos, vai ver a gente falando sobre a negação do racismo. E eu falei lá que a negação do racismo é uma engrenagem muito importante para esse funcionamento se manter. E para que as últimas consequências desse processo, que são a dominação dos corpos negros e também o extermínio dos corpos negros, o genocídio negro, para que isso tudo se mantenha, essa engrenagem da negação é fundamental. Mas a negação é uma engrenagem entre outras que formam esse conjunto de peças do mecanismo do racismo. O racismo é uma estrutura. Se a gente entendeu isso, agora a gente vai entender a discussão do racismo reverso. Qual é a ideia do racismo reverso? É a ideia de que aqueles sujeitos que na nossa sociedade são hierarquicamente considerados superiores por uma cultura que vem passando de geração após geração, que se mantém estruturalmente, segundo após segundo, geração após geração, década após década, século após século. A ideia aqui seria o seguinte, que esses sujeitos que são hierarquicamente superiores para essa estrutura racista, que esses sujeitos poderiam ser vítimas do racismo. Mas na sua definição, na definição que estamos trabalhando aqui, e veja bem, não é a definição de racismo que está na legislação brasileira. Inclusive o dicionário ele vai dar vários sentidos para a palavra racismo. Mas a gente aqui está tratando de racismo e de genocídio numa expressão específica formulada a partir das ciências sociais, das ciências humanas. É, essa definição que eu estou dando aqui, ela tem esse norte, por mais que existam outros sentidos. O racismo, não como está no dicionário, não como está na lei, mas como ele é estudado pelas teorias raciais há décadas e por uma teoria construída há séculos. Esse racismo, ele não pode ser invertido, porque por sua definição, o racismo ele pressupõe que uma raça que é considerada hegemônica nessa sociedade, que ela esteja acima das outras. Então esses sujeitos, veja bem o que eu estou dizendo aqui, o branco ele pode ser sim ofendido, xingado, agredido, e eu não estou dizendo que essas coisas são certas. O que eu estou dizendo apenas é que esses atos de violência, eles não são atos de violência racistas, porque eles não são determinados por uma estrutura racista que discrimina os brancos. Por isso se diz que não pode existir racismo reverso. E a gente tem que fazer esse debate com muita qualidade, inclusive para dizer que nós não achamos que os brancos devem ser atacados por aí e que isso não faz diferença nenhuma. Agora, obviamente, aqui a gente tem que fazer uma distinção. Eu quero citar a Angela Davis, vi uma fala muito famosa da Angela Davis da prisão, em que o entrevistador fala da violência, sobre o Partido dos Panteras Negras, fala, mas vocês são a favor da violência? Tipo assim, vocês são a favor da violência contra os brancos? E ela fala, me espanta muito essa pergunta, porque eu cresci, eu vou tentar deixar esse link aqui embaixo também, para você assistir, acho que é interessante ouvir a Angela Davis falando, que ela fala sobre isso muito melhor do que eu. E eu vou deixar também o vídeo sobre negação do racismo, que é o último vídeo, outras referências legais aqui embaixo para a gente conversar. Mas voltando na fala da Angela Davis, o que ela diz é o seguinte, me espanta que as pessoas perguntem isso pra gente, porque parece que a gente está tomando uma atitude do nada, de sair por aí praticando violência, e não é disso que se trata. Ninguém é a favor da violência, só que nós somos historicamente vítimas de violência. Minha mãe precisou, porque a mãe de 3 amigas minhas estavam sem carro, eu era criança e essa mãe pediu para minha mãe que levasse ela de carro até a igreja porque tinha uma notícia de explosão e aconteciam vários ataques e explosões na nossa comunidade, que é numa região que estava sendo, que era majoritariamente uma região ocupada por brancos e que alguns negros estavam melhorando um pouco de vida. Então veja bem, a questão é a pobreza que causa discriminação, eram pessoas que estavam talvez ascendendo um pouquinho socialmente, conseguindo morar numa região mais ocupada por brancos e por isso estavam tendo ataques violentos com bombas. E aí ela conta que a mãe dessa criança pediu carona à mãe dela, a mãe dela deu carona e quando chegaram lá elas encontraram membros e cabeças separadas do corpo nos escombros da explosão. Só para a gente ter uma noção
né, do que a gente está falando aqui. Ela diz: depois disso, os homens da nossa comunidade começaram a se armar e patrulhar a região por medo de que coisas assim continuassem acontecendo. Então não se trata da gente agir com violência, num racismo reverso contra os brancos. Basicamente, se a gente sofre violência, a gente precisa se proteger. Aí a gente vai fazer um outro debate, que é um debate sobre a autodefesa. Acho que aqui a coisa é delicada. Eu não estou defendendo a violência contra os brancos, mas eu quero deixar muito nítido. Não dá para a gente dizer que quando uma pessoa reage, e aí seja com ofensas, seja com um comportamento violento, que essa pessoa necessariamente ela está se excedendo, porque essa pessoa pode estar se defendendo de uma opressão prévia. E como eu já falei no vídeo anterior sobre a negação do racismo, a gente não quer enxergar o racismo real, o racismo que existe. E, no entanto, apesar da proibição de nossa sociedade proibir a palavra racismo, e ainda mais a palavra racista, mas é autorizado que se fale em racismo quando é para falar do tal racismo reverso. Então, o racismo reverso do qual a gente está falando nesse vídeo aqui hoje, ele é não só autorizado, como incentivado pela estrutura racista. Mais uma vez, como engrenagem para que tudo isso funcione. E por isso que é importante que a gente fale sobre esse assunto. Então eu quero pedir para você que está vendo esse vídeo, que acha que esse vídeo ajudou a entender o que é o racismo reverso, a pensar sobre o racismo reverso, mesmo que você não concorde com tudo que eu estou falando aqui, mas se ajudou você a pensar um pouco sobre isso, faz esse vídeo chegar a mais gente, faz o Recados Raio-X dos Afetos chegarem a mais gente, ajuda esse canal a se comunicar sobre esses temas tão importantes com mais pessoas. É essa ajuda que a gente pede. É um canal muito pequeno, mas está aqui batalhando para a gente levar uma mensagem, uma reflexão antirracista, uma reflexão revolucionária, uma reflexão transformadora, um ponto de vista revolucionário sobre a sociedade para que a gente possa mudar as coisas. É com pensamentos diferenciados que a gente pode construir uma sociedade diferente. E eu conto com a sua ajuda fazendo parte desse movimento. Segue o Raio-X Afetos nas outras redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente tem também um blog, Raio-X Afetos. E, por favor, se você viu o vídeo até aqui, se você gostou dessa contribuição, não deixa de se inscrever no canal não. Se você não está inscrito, se inscreve lá. Se você já está inscrito, ativa as notificações. Isso faz diferença. Quando você faz isso, você não está gastando um centavo e você está ajudando esse canal a se desenvolver, a atingir mais pessoas, o algoritmo a chegar a mais pessoas, você está ajudando essa mensagem. Então você pode ajudar nisso. Por isso que eu peço para você se inscrever no canal. Muito obrigado pela conversa. Espero que a gente se encontre muito em breve no outro vídeo por aí. Se você quiser ver mais vídeos do canal, você pode ir aqui, clicar no canal para entrar na página do canal e ver outros vídeos. E beijinhos de maracujá.